Jogadores da NBA vivem uma vida de fama e luxo, mas alguns jogam tudo fora. E Ja Morant está em um mundo de problemas, passou anos na prisão federal e está envolvido em um acidente que pode acabar com sua carreira. Esse é só um dos casos do vídeo de hoje, porque eles são os jogadores da NBA que acabaram com suas carreiras. Primeiramente, precisamos falar sobre Miles Bridges, porque ele estava prestes a ganhar centenas de milhões com uma ação da NBA. E um erro arruinou tudo. Sim, em 2022, Miles, em uma de suas temporadas, ele estava destruindo todos com a média de mais pontos por jogo de toda a sua carreira. E com LaMelo Ball ao seu lado, ele parecia o futuro de Charlotte. Mas na pré-temporada de 2022, Miles decidiu arriscar tudo. A pergunta é o porquê. Poucas semanas antes das transferências da NBA, ele ouviu que as equipes estavam prestes a lhe oferecer um contrato máximo de até 130 milhões. E Miles estava com água na boca. Então em uma noite ele decidiu ir comemorar em um clube, mas antes que percebesse, ele estava no Instagram ao vivo, fazendo uma live mostrando um copo de Lean com erva ao lado, para o mundo todo ver. E aí foi quando o povo descobriu. Isso explodiu na cara dele. Você tem pessoas chamando o cara de idiota e irresponsável e não aceitaram de jeito nenhum que ele fechasse um contrato máximo depois disso. E como se isso não bastasse, logo depois, Miles colocou um último prego no seu caixão, quando surgiu uma notícia de que o astro foi preso supostamente em entrar numa briga física com sua esposa, e depois ele confessou. Miles foi condenado a 3 anos de liberdade condicional, custando a si mesmo um contrato no valor de centenas de milhões, e desde então ele não joga mais na NBA. Caramba, isso foi realmente muito pesado, mas Sebastian Telfair foi um caso ainda mais grave, que esse cara deixou de posar com LeBron James para ser um presidiário em uma prisão federal. Sim, em 2003, colocaram Sebastian lá em cima como escolhido, dizendo que os dois seriam futuros rostos da NBA. Mas enquanto LeBron se tornou superastro, Sebastian se tornou uma decepção ambulante em 2007. Ele tinha apenas 6 pontos em média por jogo, mal tocava na bola, mas havia problemas muito maiores do que isso, porque mais tarde, naquele mesmo ano, ele tomou uma das decisões mais idiotas de sua vida. Uma noite em sua casa em Nova York, ele estava com os meninos e deu 123 km por hora na Avenida 4 and 5. Então, eles foram parados pela polícia. E nessa abordagem, os policiais encontraram um arsenal inteiro no seu banco de trás. E depois de ser preso e acusado de porte criminoso de armas, normalmente uma pessoa ficaria assustada. Mas não. Sebastian, apesar de ter conseguido negociar, apenas alguns dias depois, o cara continuou a agir como um idiota, sendo preso novamente. Até que um tempo depois, em 2015, quando ele conseguiu ficar fora da liga para sempre. E se tudo isso não fosse ruim o suficiente, Sebastian finalmente encontrou seu destino em 2019, quando ele foi culpado de outra acusação de porte de arma, e a partir daí se foram 3 anos e meio de prisão. Caramba, isso é realmente muito triste, mas o caso desse próximo jogador é simplesmente muito pesado, porque Oliver Miller perdeu sua carreira na NBA simplesmente comendo. Isso é muito bizarro. Fora da liga, em 1992, Oliver foi convocado e havia um problema entre ele ter uma boa alimentação profissional. Quero dizer, como um novato, o cara pesava mais de 127 quilos. Então, ele não era obeso ao ponto de vista médico, mas conseguiu o feito de se tornar um dos jogadores mais gordos da liga. Felizmente para Oliver, ele foi capaz de superar seu peso e ter um início de carreira decente. Mas nem sempre é como você começa, e sim como você termina. E este homem terminava todas as refeições, porque na sua 7ª temporada na NBA, Oliver havia comido tanto que ganhou mais 100 quilos, pesando mais de 230 quilos, e se tornando o jogador mais gordo da história da NBA. Se mover tornou-se difícil para ele, então imagina jogar na NBA. Com o passar do tempo, lesões mais graves foram se acumulando, e aos 30 anos, Oliver havia se aposentado oficialmente como jogador profissional de basquete. Ele não matou apenas sua carreira, ele matou sua balança também. A história do gordão foi realmente muito complicada, mas Jay Williams quase se matou, porque um passeio de moto arruinou seus sonhos na NBA no verão de 2003. Jay estava saindo de sua temporada de estreia com os Bulls, e depois de um ano bastante decente, as pessoas esperavam que ele desse um salto na carreira e se tornasse o melhor no time desde Michael Jordan. Mas Jay queria ser um pouco demais como Jordan,
porque ele saiu e comprou uma moto nova exatamente como a dele. Durante seu primeiro ano na NBA, ele ficou fora de sua temporada. Ele estava andando naquela moto nova como um louco, fazendo uma das coisas mais perigosas que uma pessoa pode fazer: andar de moto sem licença e sem capacete. O cara não estava pensando bem, e ele realmente se arrependeu, porque em um dia fatídico, Jay estava saindo da casa de seu amigo para ir para sua casa. Mas em vez de apenas ir embora, ele achou que seria uma boa ideia acelerar o motor para tentar parecer legal, e o que aconteceu a seguir mudou sua vida. Embora ele tenha tido a sorte de escapar com vida, no hospital ele descobriu exatamente o quão sortudo ele era, porque os médicos determinaram que ele havia sofrido uma ruptura na artéria principal, 3 ligamentos da perna, quebrou a pelvis e precisou de várias emergências cirúrgicas, recebendo estepos na perna, e passou o ano seguinte em recuperação. Ele oficialmente encerrou sua carreira na NBA. Cara, pra falar a verdade, dane-se o basquete. Estou feliz realmente que o cara esteja vivo, mas seus próximos jogadores estão vivendo demais, porque o meu amigo Zion Williamson está fazendo de tudo o que ele pode para acabar com sua carreira na NBA. Ver esse cara foi uma aberração quando ele entrou na liga. As pessoas pensaram que ele seria o próximo grande problema. Ele era estúpido como um inferno. Estou falando de 130 quilos. Mas no início, mesmo com todo o seu peso, Zion ainda parecia uma fera, até suas primeiras 4 temporadas, onde ele participou de um jogo que durou mais de 2 anos e meio. Então, agora não há realmente certeza se o corpo de Zion vai aguentar. Mas mesmo que ele fique saudável, ele está tendo problemas maiores fora das quadras, porque em 2023 ele teve seu segredo mais obscuro exposto ao mundo. Ele anunciou que ele e sua namorada estavam esperando uma menina, mas teve uma pessoa que viu esse anúncio e ficou realmente muito chateada, como a famosa atriz Maria Mills, que teve o maior colapso de todos os tempos, dizendo que Zion é um trapaceiro e que ele está mexendo com muitas mulheres e com várias garotas por aí também. Mas ficou muito pior porque, embora ela tenha tido sua conta do Twitter banida, Maria ainda está tentando expor Zion. Depois de tudo que os Pelicans passaram, eu não ficaria surpreso se eles finalmente acabassem. Então Zion precisa se recompor e começar a se concentrar mais em sua carreira, ou então ele vai realmente estragar tudo. Mas veja, os jogadores da NBA nem sempre matam sua carreira no basquete, porque Paul Pierce encerrou sua carreira na TV logo após 19 temporadas na NBA. Todos se aposentam do basquete e conseguem um emprego diferente, como uma lista de comentaristas em tempo integral para a ESPN, e foi aqui que Paul se transformou em uma das personalidades mais cativantes e profundas de todos os tempos. Sim, ele estava cheio de cenas quentes, mas em 2021 ele lançou algo ainda mais quente, porque entrou numa live no Instagram e começou a jogar cartas e ser apalpado pela sua massagista pessoal. Eles realmente não conseguiram lidar com a verdade, e nem a ESPN, porque pensaram que esse tipo de comportamento era completamente inapropriado para uma empresa e demitiram-no no dia seguinte, custando-lhe seu emprego na TV e mais 1,5 milhões de salário. Mas olhe, não há apenas jogadores que mataram suas carreiras, são os treinadores também, porque ele pode ter cometido um erro que arruinou toda a sua vida. Veja, em 2022, o homem se tornou o técnico principal do Boston Celtics, um dos maiores times da franquia da NBA. Quero dizer, no ano anterior, eles chegaram às finais, e se isso não bastasse para Emmett, o homem ficou noivo de Nia Long, uma atriz de Hollywood. 2022 parecia que seria o ano de Emmett, mas havia um grande problema, porque todos pensaram que ele estava fazendo horas extras tentando treinar Boston para o título, quando na realidade ele estava trabalhando com uma das garotas dos escritórios dos Celtics. Sim, o cara estava traindo sua esposa celebridade com uma dos seus colegas de trabalho. Uma grande tristeza para mim e para toda a mídia de Hollywood e também para a mídia da NBA. E o mais importante, a organização dos Celtics. Apenas um dia depois decidiram suspender o técnico pelo resto de 2023, eventualmente substituindo como treinador principal depois de apenas uma temporada. Caramba, ele perdeu o emprego e a esposa. Ele deveria ter mantido o controle. Meyer Leonard deveria ter ficado de boca fechada, porque acabou com sua carreira com apenas uma palavra. Depois de 8 anos na NBA, Meyers estava finalmente se destacando no Miami Heat, trabalhando para se tornar titular e assinar um contrato de $20 milhões.
mas em 2021 ele destruiu completamente seu ombro e precisou que o treinador o deixasse de lado pelo resto da temporada. Passar por uma lesão é difícil pra caramba, mas para Meyers foi de boa, porque assim ele pôde passar mais tempo em seu principal hobby, transmitindo jogos na Twitch. E olha que ele não estava recebendo muitas visualizações nem nada, mas o cara estava se divertindo jogando Call of Duty e brincando com o chat. Até que no dia 8 de março de 2021, ele foi pego em 4K dizendo uma calúnia religiosa. E o que é mais louco é que, segundo ele nem sabia o que a palavra significava. Mas foi tarde demais. Foi tão chocante que deixou a internet congelada. Ele foi suspenso e multado em 50 mil pela NBA, negociado pelo Heat e depois cortado pelo Thunder com apenas 28 anos. Meyers terminou sua carreira ali. Meyers sabia que ele estragou tudo, mas ele também sabia que queria compensar, e isso foi a última coisa que ele fez. Então ele passou os próximos 2 anos educando-se para garantir que ninguém mais cometesse o mesmo erro que ele cometeu. Mas veja em seguir, há um jogador que não queria ser melhor, ele só queria ser diferente, porque iremos falar sobre o homem que desistiu de sua carreira de NBA para se tornar um superastro chinês, Stephen Marbury, que no início dos anos 2000 construiu uma das marcas mais quentes da NBA. O cara da Starbury era o armador superstar do New York Knicks. Ele vendia sua própria linha de tênis durante o dia e ganhava dublês à noite, mas pelo jeito ele também tinha alguns parafusos soltos. Mas veja, você não poderia contar a Stephen nada, ele estava brigando com seus companheiros de equipe, seus treinadores e todos ao seu redor. Mesmo que ele tenha se tornado 2 vezes All-Star, eventualmente as pessoas se cansaram de aguentá-lo. E o ponto de ruptura foi em 2009, quando completamente de uma forma inesperada, Stephen gravou um vídeo dele mesmo engolindo vaselina. Sim, esse é o cara que você está vendo comandar o seu time. A NBA não pensou assim, porque não vimos Stephen de volta à liga novamente. Mas a história dele fica ainda mais louca quando em 2010, Starbury fez a sua primeira estreia internacional na Associação Chinesa de Basquete com os Bravos Dragões. Ele mudou tudo. Na verdade, Stephen teve uma carreira mais lendária na China. Ele levou seu time a 3 campeonatos, tornou-se proprietário e treinador, e até ganhou o prêmio de melhor novo ator, no Prêmio de Cinema Chinês de 2017. E o que é ridículo é que esse homem é tão popular na China que construíram uma estátua de bronze para ele e criaram o museu Stephen Marbury. Caramba, esse homem Stephen é realmente muito abençoado. E essa realmente foi uma lição que um jogador precisa aprender. Mas agora estou falando de Ja Morant. Veja, se já não mudar logo, ele pode até acabar mais do que com sua carreira na NBA. Sim, no início já era conhecido por ser o above the line, mas agora ele é conhecido por tentar estar acima da lei. Com coisas como exemplo, lutando contra um jovem de 17 anos em um jogo, entrando em uma briga em um shopping com segurança e supostamente tendo amigos apontando armas para funcionários do Pacers. Mas agora eu queria que isso parasse por aí, porque em 2023 já fez uma transmissão ao vivo no Instagram de um clube de strip do Colorado e começou a agitar a noite por lá. Bem, algumas pessoas começaram a culpar a sua equipe, dizendo que Já está agindo como um idiota porque anda com idiotas. Mas seja qual for o motivo, ele tem que mudar rápido, porque apenas 2 meses depois de se desculpar, já estava de volta em suas redes sociais, armado novamente. Eu quero dizer, você não pode nem inventar essas coisas, eu não sei de nada também, mas eu acho que Já estava tentando sabotar sua própria carreira. Ele definitivamente pagou o preço, porque apenas 1 mês depois, ele foi suspenso por 20 jogos na NBA, e esse momento custou a si mesmo mais de 60 milhões. Mas se ele não tomar cuidado, isso pode lhe custar uma grana muito alta.